por falar em Centrão e por falar em emendas parlamentares e em orçamento secreto, olha o que os nossos parlamentares estão fazendo com as emendas que são dadas. É a farra das emendas, cara. Isso é herança do Bolsonaro, uma herança desgraçada, cara. Esse poder. E que o Dino estava tentando muito ir contra isso, né? Vamos lá, então. O Ministério Público Federal investiga uma emenda de 1,3 milhão enviada pelo deputado Covatti Filho para sua noiva, Nicole Weber, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, para a reforma do hospital local. Segundo ela, a emenda parlamentar foi um presente do noivo para repassar à comunidade. Porra, calma lá, gente. Os recursos seriam destinados à nova parte elétrica de uma das alas do Hospital Santa Cruz, mas o MPF monitora emendas impositivas sem fim definido, já que o deputado não havia destinado emendas à cidade antes. Eles nem disfarçam, né? Agora o STF questiona a transparência na declaração dos valores. E é isso, né? O deputado mandou para a noiva. Ele, deputado federal, é federal ou estadual? Federal. E ela, presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. Ela deve ser vereadora, então, né? Ela é noiva. Olha que casal lindo. Deixa eu só responder isso aqui. É a pesquisa da Atlas, que saiu hoje. A gente não tira informação da bunda, não, que nem sou o candidato lá. Tira outras coisas da bunda. Não tira também da bunda, não sabe. Eu respondo. Aí, se você quiser ir lá pagar uma outra pesquisa para fazer, você fica à vontade. A pesquisa é da Atlas, Intel e da Bloomberg. Tá? Da Bloomberg. Para você saber. Você está pedindo a informação, a gente está dando. Mas o nome da pesquisa é Latam Pulse. Eu acho que a iniciativa que fez a pesquisa não é nem brasileira, acho que é gringa que pagou a pesquisa. E é do mercado Latam financeiro. Pulse. Bloomberg, então é mercado financeiro. Então tá lá, pesquisa lá. Vamos falar desse casal bonito? Vamos, um casal bonito que são aí um belo modelo, né? Aspirantes a casal Bolsonaro. Daqui a pouco eles colocam os filhos aí para se eleger também e eles perpetuam-se no comando aí. Cara, mas sabe o que é, meu? Tá tendo isso aí, eu acho. Qual é o partido dele? Podemos. Não, ele é do PP, ele desculpa. É do PP. Ela que é do Poder. É verdade, ele é do PP, olha só. Que surpresa. Surpreendendo 0 pessoas. O Centrão vive disso, cara. O Centrão vive disso. Por isso que eles querem eleger filhos. Por isso que o Bolsonaro tem 400 parlamentares sobre o nome dele. Tá gostando do papo? Então se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada e se puder, ajuda a gente fazendo um Pix. Muito obrigada! Então, cara, mas o problema é que, essa farra, o Dino tentou mexer nisso aí. A gente sabe que... Tá tentando ainda. O STF, cara, também não dá para ficar também se metendo toda hora no funcionamento do Congresso. Isso eu concordo com muitas críticas que são feitas. Então, no sentido de você não conseguir mais ter um controle, eles começaram a ter tentar ter esse tipo de controle. Agora, teve uma ameaça aí do Sóstene, misturando essas emendas com anistia. Então, você começa... É uma guerra que está rolando e o governo federal perdeu boa parte do comando desse orçamento, que é usado de forma... que é o que a Lívia está falando, orçamento secreto, emenda impositiva. Então, virou realmente uma coisa muito personalista, sem critério algum. Quem foi realmente fortalecer o Congresso foi o Bolsonaro, né? Porque ele não governou o país, ele ficava só andando de jet ski. O senhor Arthur Lira, né? Isso, eu ia chegar lá. E o Arthur Lira aproveitou, né? Essa coisa de não ter lugar vago de poder, ele pegou esse poder e começou a manipular o Congresso e o país com esse poder, já que o Bolsonaro... e o Bolsonaro também entregou esse poder justamente para também não sofrer impeachment, porque... Para não ter problema, né? Para não ter problema, tinha o Aras no bolso, tinha o Congresso no bolso, e fez as atrocidades todas que a gente fez, só na pandemia, mas hoje a gente vê, né? Ficava lá querendo dar golpe e tudo. Mas agora, isso é importante, Fernando, porque só te interromper rapidinho para acrescentar.
que os bolsonaristas atacam tanto o sistema e que, comunismo isso, comunista aquilo. Cara, esse mal que a gente tem hoje no Brasil, de ter um Congresso muito forte, a ponto de não ter deixado o Bolsonaro governar, a ponto de não ter de travar o Lula quando quer, isso nasceu de fato no governo Bolsonaro, enquanto o mundo inteiro estava olhando para a pandemia, o Bolsonaro que estava abrindo e dando superpoderes para o Congresso. Porque ele seria empichado. Ele seria empichado pela pandemia, pelos escândalos de ter mudado o ministro da Justiça para não investigar o próprio, para não ter que chegar no filho dele. Ele ia ser empichado. Isso tudo com uma pandemia acontecendo. Então, quando o mundo todo estava distraído com a pandemia, o que ele fez? Ele deu o orçamento da União para o Congresso. Entregou de bandeira. Então, quem controlava o orçamento, o dinheiro, o executivo, que executa, era o executivo. Só que agora quem controla parte desse orçamento são os próprios deputados, é a própria Câmara dos Deputados. E isso foi passado de forma muito, muito escusa, muito escrota. Contra o sistema, né? Insano quem acredita nisso. Então, mas é tão bizarro essa coisa da extrema-direita tá brigando e tá se dissolvendo, que a gente estava vendo ontem, até numa matéria do UOL, né? 8 do PL saíram. 8. 8 saíram do PL. Os caras estão tudo migrando para o Centrão. Porque o Centrão é muito mais fácil, né? Olha o que esse cidadão fez. Você não tem que ficar lá extremista, você não é da extrema-direita, mas também você não é da esquerda. Tá lá enchendo o bolso de ganhar dinheiro de buenas. E vai ser reeleito, porque o Centrão é isso. As pessoas continuam votando. E o Bolsonaro chegou a falar, eu sou do Centrão. Então, quem fica falando que ele é antissistema, não sei o quê, vive em outro planeta, porque acredita naquele bando de fake news. Vamos até aproveitar, gente, para responder o Olivan com esse assunto que a gente está falando. Ó, o que complica muito para a nossa economia é essa loucura do Lula emprestar dinheiro para países que não pagam a conta. Deveria investir esse dinheiro aqui mesmo no Brasil. Olivan, eu discordo, cara. Ó, o dinheiro que o BNDES empresta para os países do exterior é menos de 3% do orçamento inteiro do BNDES. Então não é por causa disso que a nossa economia está nessa loucura. A nossa economia está nessa loucura muito mais por essa falta de transparência, com gastos multibilionários da Câmara dos Deputados, sem transparência, né? Sem endereçar o dinheiro, sem falar para quem, sem falar por quê. Do que isso, cara? E aquele outro fator que a gente falou, que todo esse gasto, que a gente tem que pensar que a economia do Brasil é uma loucura e que o país tá quebrado, a gente tem que achar isso justamente para eles justificarem uma taxa de juros altíssima. Porque se o país está quebrado, o país pode dar calote. Mas a real é que o Brasil nunca deu calote. Nunca deu calote, pelo menos não no plano real. E ainda assim, a gente tem que achar isso, esse pânico moral tem que acontecer para justificar e manter o rendimento dos rentistas gigantesco, sempre. Não, a China virou o que é a China hoje, investindo em vários países. Né? Então, assim, se você está investindo em outro país, você também está levando, às vezes, não só o dinheiro, mas você está levando mão de obra para lá, sua tecnologia para lá. Ainda tem isso. Então não é... Quando a gente financia um porto em Cuba, a gente não manda o dinheiro para Cuba. A gente manda esse dinheiro em empresas brasileiras para construir o porto em Cuba. Óbvio que vai gerar emprego em Cuba. Mas é a empresa brasileira que está recebendo o empréstimo. E olha aqui, só para falar, Câmara dos Deputados, a fonte, apenas 3% dos financiamentos do BNDES são para serviços no exterior. Então não é por isso que o Brasil está quebrado, que a gente vive essa loucura na economia. A gente vive essa loucura na economia porque o Brasil só tem 5 bancos. E esses bancos são um cartel, e eles garantem super lucros para eles. E é isso desde 1500. Exatamente. O Brasil é um país rico, o Brasil tem uma reservas internacionais de mais de 300 bilhões de dólares. O Brasil não está quebrado. Quem está falando isso mente disso. A gente é a 7ª economia do mundo. Para de falar que o Brasil está quebrado. Para ver muito Brasil paralelo. O Raul está falando.